Fala, gente, bom dia. Tomando meu cafezinho aqui. Uma meditação pra gente fala sobre João Batista. Tá lá no Evangelho de Mateus, versículo, capítulo 3. Vamos só pegar o 3 aqui, depois eu vou comentar os outros. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. João Batista foi um homem excepcional. E ele nasceu com um único propósito: anunciar o evangelho do reino, preparar o caminho, para o Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é quando fala preparar o caminho, endireitar suas veredas, traz uma ideia de um cargo que existia naquela época, uma responsabilidade, que era o gestor de tráfego. O que era o gestor de tráfego? Era uma pessoa ou um grupo, que ficava incumbido de criar novas estradas. Desculpa, minha voz não está muito legal hoje, estou rouco ainda. Criar novas estradas para que o imperador romano passasse, De repente, queria explorar determinado lugar e naquela época não tinha carro, não tinha avião, enfim, era cavalo, Camelo, jumento e tantas outras coisas, era uma coisa mais rústica. E ele tinha essa incumbência de vir abrindo caminho para os imperadores. E aí o Senhor dos céus incumbiu João de fazer isso, de preparar o caminho do Senhor, de anunciar o evangelho, de anunciar a vinda do Messias. E foi o que João Batista fez. E aí, uma coisa interessante aqui também, que no versículo posterior, o 4, diz a vestimento que ele comia. E uma coisa interessante, conforme você vai se aprofundando no Evangelho, você vai se enchendo de Deus, da graça de Deus, você vai se tornando esquisito para o mundo. Mas é verdade. O mundo já começa a te olhar de outra forma. Você começa a ficar exótico. Mas isso é bom. Isso é bom, porque a partir do momento que você está agradável aos olhos do Senhor, isso é o que importa. E foi a minha primeira reflexão. A outra coisa interessante, diz aqui no versículo 7, eu estou resumindo para não ficar muito longo o vídeo, O versículo 7 de Mateus 3 diz que os fariseus e os saduceus iam lá para espionar João Batista. Sabe qual é o outro aprendizado? Para você, meu irmão ou minha irmã, que está enganjado no reino de Deus, que está focado em anunciar o evangelho, não se preocupe com aqueles que vêm te espionar, aqueles que estão falando mal de você. O próprio Senhor vai se encarregar de mostrar o coração deles, não só para você, mas para as outras pessoas que estão ao redor deles. E foi o que aconteceu. Os fariseus e os saduceus, eles nasceram, esse grupo, essa turma, eles nasceram com a finalidade de zelar pela lei. Só que eles começaram a se encantar por outras coisas. E o que era mais importante foi deixando de lado. A turma dos fariseus, dos saduceus, melhor dizendo, eles começaram assim se apaixonar pela cultura helênica. Quando fala helênica, ou helenismo, fala da cultura grega, que era predominante. Mas você pode falar assim, Rafael, mas naquela época não predominava o Império Romano? Sim, mas a cultura predominante lá era grega. Porque a cultura grega tinha aquele peso de sabedoria, tinha aquele peso de sapiência, de ciência, e era respeitadíssima naquela época. Então, apesar de ter um império ali, abaixo desse império havia uma cultura que guiava as pessoas, que era a cultura helênica ou grega, como você melhor escolher.
E aí o que que acontece? Os saduceus começam a se encantar por isso e começam a se desvirtuar da palavra. Olha o mistério de Deus para a sua vida. E os fariseus começaram a se enveredar por coisas daquela época, que era troca da moeda, zelar pelo templo, coisas mais administrativas e financeiras. E começaram a deixar o cumprimento da lei de lado. E aí é o que eu tô querendo te dizer, meu amigo. É o que eu tô querendo te dizer, minha amiga. Não se preocupe com aqueles que estão te tacando pedra. Não se preocupe com aqueles que estão batendo boca, né, para tentar te difamar, te denigrir. Não esquenta a cabeça. Porque o próprio Senhor, como eu disse, vai se encarregar de mostrar quem eles são. E aquilo, uma coisa que eu aprendi em gestão, quando fui gestor, e eu nunca mais esqueci. Quando uma pessoa fala muito mal de A, de B, tenha certeza, quando você virar as costas, fala de você também. E falar mal, o ato de falar mal, fala muito mais sobre a pessoa do que aquela pessoa que ela está falando. Então, aprende isso. E aí, o que acontece? João Batista, por ter focado na sua grande missão, ele foi presenteado, ele foi reconhecido pelos céus como o maior profeta que existiu na face da terra. Foi João, e foi dito pelo próprio Cristo. Aleluia. E teve a honra, a grande honra de batizar, meu Deus do céu, o seu Senhor. Então, esse foco de levar o evangelho do reino para aqueles que estão necessitados será sempre recompensado com agrado e o testemunho do céu. Assim foi para Davi. Achei Davi um homem segundo o meu coração. E não esquenta, erros todos nós estamos sujeitos. Mas o teu coração é o que Deus olha o tempo todo e ele vai ver se está pronto ou não. Achei Davi um homem segundo o coração, segundo o meu coração. Moisés falava face a face. O Senhor deu uma reprimenda para sua própria irmã. A irmã que eu falo, me refiro a de Moisés, Miriam. Com vocês que estavam tentando se rebelar contra Moisés, eu falo por sonhos. Mas com Moisés eu falo face a face. Para Abraão, meu amigo, meu Deus do céu. Uma coisa é eu falar assim, eu sou amigo de Deus. Outra coisa é o próprio Deus falar assim, meu amigo, Rafael é meu amigo. Você, Maria, José, Enzo, Valentina, Douglas, Lucas, seja o que for. Você é meu amigo. Meu Deus, que testemunho. Para Daniel, homem muito desejado. E tantos outros. Tantos outros. Então, meu irmão, a reflexão de hoje. Foca naquilo que Deus te chamou. Não se preocupe com o que estão falando, com os movimentos que estão se fazendo, acontecendo para tentar te parar. Confia no Senhor e foque, porque depois vai ter galardão dos altos céus para sua vida. Deus te abençoe, gente.